Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Pois semana passada estivemos acompanhando o início da semana de trânsito do município de Teutônia. Quem está conosco para falar sobre essas atividades que são realizadas ao longo dessa semana é a secretária de Educação do município, Inara Bemer. Secretária, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Bom, começou com uma bela demonstração de que nós estamos bem amparados pelos bombeiros, pela Brigada, pela Polícia Rodoviária Estadual na semana passada, né? Quais são as outras atividades dessa semana, secretária? Assim, a Semana do Trânsito, antes de nós entrarmos na programação, ela é definir o tema, cada ano tem um tema. E esse ano o tema é Cidade para as Pessoas, Proteção e Prioridade ao Pedestre. Então, no dia 18, marcou a abertura da Semana do Trânsito. E em várias reuniões a gente comentava o que faria, então, né? Então, decidimos que trabalhar com a simulação que ia conscientizar os alunos e a comunidade das consequências que traz um acidente de trânsito. E quais os autores envolvidos, né? Que é o que é a causa? Então, a saúde, né? Aí foi todo envolvido, bombeiros. Então, isso que marcou. E por que foi feito também ali no CTG, como se fosse bem real, porque nós resolvemos filmar e essa filmagem vai ser passada para os alunos. Porque eu não conseguia, a administração não consegue trazer todos os alunos para assistir. Claro. Então, durante esse ano, ou ano que vem, vai ser passado esse momento. O que acontece? E isso o sargento Radamés estará explicando no vídeo. Isso é importante, que foi feito algo que obviamente era uma simulação, mas algo bem real, né, secretário? Eu percebi ali que é o Radamés chamando o socorro até naquele time entre o acidente e entre a chegada das primeiras ambulâncias. Tudo isso foi muito bem planejado pelos atores que ali estavam, né? Os atores propriamente dito que simularam o acidente, os 3 atores, e também os personagens como a Brigada, repito, a Polícia Rodoviária, o SAMU, todo mundo orquestrado, né? Sim, eles estavam como se fosse real para o aluno, quando assistir, que isso pode acontecer. Como o sargento diz, isso aqui acontece. E, inclusive, demorou o atendimento. Aí, uma hora eu perguntei para ele, mas demora tanto assim? Ele disse, às vezes demora, porque não tem, às vezes a ambulância não está no local, né? Isso significa que nós que estávamos assistindo também estávamos envolvidos, né? Porque a gente queria mais rápido, e na verdade é a realidade. É a realidade que acontece, isso que ele colocou. Realmente os autores foram muito, assim, acima das expectativas, né? Porque realmente em alguns momentos tu via que é real, né? As crianças também, foi assim muito comentado, a gente procurou em conjunto assim não fazer a divulgação antes. Sim. Porque o objetivo era mobilizar a comunidade. Bom, houve um acidente ou não houve um acidente? E surpreender a comunidade. Surpreender a comunidade para que realmente houvesse essa desacomodação. Eu quando cheguei, encostei a unidade móvel da Tirol e um cara já parou e disse, o que aconteceu? Daí eu disse, é uma simulação de acidente, mas eles já estavam preocupados, era um Corcel amarelo, lembra até da cor do carro. Ele parou e disse, o que aconteceu? Eu disse, calma, né? Mas é importante que a comunidade esteja inserida nesse contexto, né? E para que isso aconteça, teve várias pessoas envolvidas, né? A Brigada, a Polícia Rodoviária que tomou a frente, né? A saúde, bombeiros, Concepro, então a educação, setor de trânsito, né? Assim, houve bem organizado, porque no momento também teria que estar o trânsito fluindo para não que aconteça um acidente, né? Sim. Então seria isso no dia 18. E ontem foi um dia também muito especial, né? Foi assim, nós trouxemos a administração, o Teatro Senhores das Ruas, né? De Novo, que é do grupo Luz e Cena, de Novo Hamburgo, onde ele trabalhou com o público desde os 4 anos até o 9º ano. Então toda a rede municipal assistiu o teatro, que ele traz de uma forma lúdica, uma forma divertida, mas muito reflexiva, de como nós, os alunos, nós temos que cuidar no trânsito. E também comentou das consequências, né? Porque o trânsito, um acidente, ele sempre traz consequências muito graves. Então nós tinha cada sessão
600 a 700 alunos na água. Né? Então, foi toda... E convidamos... Então, assim, ó, foi... Olha, os depoimentos das crianças, depoimentos de professores, acharam excelente trazer outras formas de convencer a criança. Bom, acima de tudo, tenho certeza que a senhora vai citar outros eventos ainda, mas a conscientização talvez seja a grande meta, né, de vocês que organizam a Semana do Trânsito, a conscientização. Eu me recordo, sempre quando eu falo em trânsito, eu me recordo anos atrás quando instituíram o cinto de segurança como lei no Brasil, né? Que as crianças entravam no carro e diziam para o pai, ó pai, bota o cinto, bota o cinto, bota o cinto. Ou seja, trabalhar a conscientização nessas crianças parece que surte efeito, né, secretária? Com certeza. Desde 2009, em Teutônia, junto à administração, através da Secretaria de Educação, juntamente com a Brigada, implantou o projeto Cidade do Trânsito, que ele visa a conscientização dos alunos e da comunidade sobre as condutas corretas no trânsito, de uma forma reflexiva e crítica das suas ações no dia a dia, mas sempre levando em conta o respeito à legislação, os direitos e deveres, né? E principalmente, então, como pedestre, como condutor, né? Porque muitas vezes o condutor ignora a legislação. Mas, então, nós decidimos que começamos lá na educação infantil, para que isso, quando eles se tornarem condutores, tenham essa visão que ele deve respeitar o trânsito. Então, assim, ó, as ações que acontecem é desde o início do ano. Não é a Semana do Trânsito, ela é pontuais ações. Sim. Então, nós temos várias ações dentro da Secretaria de Educação sobre o trânsito. Um exemplo que eu te dou, que semana passada, né, ou essa semana, durante a Semana do Trânsito, uma das escolas, que eu não vou comentar, começou a filmar os alunos, né, para analisar o comportamento deles, porque a maioria das escolas tem a faixa de segurança na frente. Então, o que os professores fazem? Leva os alunos, né, orienta. Só que a grande dificuldade não são os menores. A grande dificuldade que a gente tem são os alunos de 8ª, 7ª, porque eles estão naquela fase de rebeldia. E aí o exemplo que ele dá para os pequenos... É péssimo. É péssimo. Então, o que algumas escolas estão fazendo? Filmando, para depois levar para aquela turma, para aqueles alunos, conversar sobre as ações, bem crítica, reflexão. O que tu está fazendo no dia a dia? Então, isso é algumas ações que a gente faz. Outras escolas pegam o texto de jornais de acidentes. Então, e eu, durante todo o ano, nós, esse ano, então, contratamos uma técnica de segurança, uma moça, e que fizemos o treinamento dela, né, para ela trabalhar diferente do professor. Ela faz todas as oficinas, passou em várias escolas já, de uma forma mais lúdica, mais com jogos. Então ela fica a manhã toda nas turmas e outra pessoa de fora falando. Isso que eu ia falar não é agora, o professor exatamente. que está falando, porque o que a gente nota? O professor fala todo dia, fala todo dia, e muitas vezes a criança precisa de ter uma outra pessoa dizendo, olha, vamos dar uma paradinha, o trânsito está sério, né? Então nós estamos fazendo em todas as escolas, que ela fica, que nem essa semana ela está na Guilherme Só. Então ela pega uma turma, e aí ela fica a manhã toda com essa turma e conversa com eles, né? Então eu acho isso muito válido, claro, né? Claro. E está dando um resultado. Exatamente, especialmente nesse sentido de vir alguém de fora para que quebre a rotina do dia a dia, né? Que torne esse assunto de forma mais especial. Além dessas atividades, secretária, a Semana do Trânsito vai até quando? Vai até agora? Então, hoje à noite, né? Hoje à noite nós temos uma palestra, na verdade, né? O seminário, que vai estar presente o Sargento Radamés, o Tenente Marco Antônio Franco, e o Dr. Ademar Tigman e a psicóloga Michele. Essa promoção é promovida pela CFC Raj, né? Em conjunto conosco. Qual é o objetivo? Então, nós vamos estar presente com os alunos da rede municipal, que é o EJA, né, da Teobaldo e da Leopoldo. Também convidamos algumas escolas estaduais
e a comunidade a gente convida para estar presente, né? Então, para quê? É uma conversa, na verdade, da conduta que se deve ter. Então, está todo mundo convidado, hoje à noite, na Associação da Água, às 19 horas. E durante essa semana, então, como a gente estava falando, vai ter várias ações nas escolas. Um exemplo, que a Escola Guilherme Somm, quinta-feira, vai fazer uma blitz. A gente evita um pouco a blitz, né? Porque anos atrás a gente fazia várias blitz. Só que a blitz, ela tem que ter um cuidado, porque envolve alunos, né? Então a gente... Dentro da rua. Dentro da rua. Então a gente expõe os alunos. Então a gente só combinou com a brigada que eles vão estar dando apoio e para que realmente dá uma parada. Porque ali na Guilherme Somm, quem passa, nota que a faixa é bem na frente da escola. Sim. Né? Então, aqui na avenida, né? E semana passada, teve várias ações também, junto com os CTGs. O que a gente aproveitou? A Semana Farroupilha, todos os anos a gente faz isso. Como as escolas são convidadas para participar, nós, para ser um bom gaúcho, também tem que respeitar as leis do trânsito. Claro. Né? A gente sempre diz. Então, o que a gente conversou? E eles trouxeram faixas, acompanharam. Teve dia 14, então, o CTG Porteira dos Pampas, onde a escola Teobaldo Close participou, né, com faixas. E dia 21, o CCT Querência Amada. Né? Então, também foi a escola 24 de maio, que trabalhou o tema também trânsito, né? Então, assim, as escolas estão todas elas durante todo o ano trabalhando através de outras formas, né? Então, o projeto, na educação, não pode ser só a Semana do Trânsito. Exatamente. Na educação é um processo, e esse processo está vindo desde 2009, e todo ano eu já tenho as ações do início do ano, eu já tenho para 2015, eu tenho definidas as ações que vão ocorrer. O que a gente faz? A gente só coloca alguns ingredientes a mais. Ano passado, um exemplo que eu te dou, é que nós tinha o Carlos, né, cadeirante. Sim, né? Carlinhos, como ele vai estar hoje à noite também, onde ele foi para as escolas conversar. Isso, sim, foi também muito proveitoso, porque cada ano tu tem que achar alguma outra maneira. Nós adquirimos livros, adquirimos jogos, material, mas depende muito, assim, da sensibilidade dos pais também. Não adianta só a escola ficar trabalhando e o pai, na hora que vai pegar o filho na escola, não usa o cinto. Exatamente. Ou não respeita a faixa de segurança, não para o pedestre. O exemplo é sempre o que fica, né? E isso a gente nota que ainda os nossos condutores não estão acostumados. Né? Não estão acostumados a parar numa faixa de segurança. Se para, tem que cuidar para não bater atrás. E olha que já evoluímos muito, né? Evoluímos muito, mas... ainda tem, mas é como eu te falei, é uma construção, né? E isso é um processo. Daqui uns anos, a gente vai chegar onde a gente quer, né? Exatamente. E também temos que considerar que Teutônia cresceu muito, né? Nós não podemos considerar assim, porque eu sempre falo com o tenente, em relação a outros municípios, existe acidente, não poderia ter nenhum. Sim. Mas houve um crescimento, muitos carros nas ruas, então isso a gente tem que considerar. Exato. Bom, secretária, outro assunto que ele traz aqui é com relação ao transporte. Terminamos de Semana do Trânsito? Sim. Essas atividades, né? Sim. Falando, então, é importante que a senhora disse também que se trabalha ao longo de todo o ano a questão do trânsito nas escolas. Bom, transporte escolar é outro ponto que a gente pode abordar na manhã desta terça-feira. Como estão os investimentos, como está a questão do transporte escolar aqui do nosso município? O transporte escolar é o que mais preocupa, né? Porque todo dia a administração municipal transporta 2.300 crianças. E o público, então seria as escolas municipais, estaduais e os cursos técnicos. E como o nosso bairro, ele é um bairro diferenciado, três bairros, nosso né? município ele tem 3 bairros, e então isso dificulta bastante o transporte. O que a gente faz no início do ano? Então a gente faz uma licitação, né? Depois então se decide quem é os transportadores, e aí sim entra a Brigada Militar. Além de fazer toda a vistoria, a Brigada Militar também nos ajuda a fiscalizar os ônibus. E há um investimento bastante alto em Teutônia, né? Esse ano a previsão
vai estar em torno de 1.100.000, né? 1.100.000. E aí a gente pensa assim, da onde vêm esses recursos? 86 desses recursos vêm de recurso próprio da prefeitura. 86%? 86%. E 8,6% repasse federal. E somente 5,4% estadual. Então, assim, ou seja, o Estado e a Federação, que são os agentes que mais arrecadam e acabam abocanhando os recursos dos nossos impostos, na hora de retornar para o município, quase nada. E por o isso, município que se vira sozinho. Exatamente, por isso que outros municípios às vezes se escutam, não estão levando a rede estadual. Porque a gente deixa, né? Até porque o estadual não é uma obrigação de vocês, né? Não é obrigação do município, nem nada. Não é obrigação do município. E a gente, assim, como o prefeito Renato, eles são cidadão teutonense, né? Só que em alguns momentos onera muito, né? Então, gente, 1.100.000 dá para construir outras escolas, sim, né? Sim. Então, mas assim, a gente é bem tranquilo. Só que o que a gente pede? Que os alunos, principalmente os maiores, né, sigam as regras, né? Use o cinto de segurança, mantenha sentado. A gente sabe que eles estão naquela fase, né, de rebeldia, de caminhada, de ônibus. As escolas municipais atendem hoje ensino fundamental e médio. Até o Mauro Close até a 8ª série. O 9º ano. Exatamente, o 9º ano, perdão. O 9º ano, que é a 8ª série antiga. Exato, né? a 8ª série antiga. Nós atendemos desde a educação infantil nas escolas municipais dos 4 anos. A meta do governo é 2016, nós estamos com quase 100% das crianças já com 4 anos na escola. Teutônia já está, falta pouquinho. Porque não é obrigatório. 2016 vai ser obrigado. Sim. Né? Então nós temos a partir dos 4 anos até o 9º ano. E tem o EJA. Né? Então as estaduais, a obrigação do município é fundamental. E o Estado é a questão ensino médio. Eu recordo que nós temos uma escola só municipal, não sei se a informação é só para ilustrar. No município de Itabaí nós temos uma escola municipal que atende ao ensino médio também. Mas enfim, é uma única escola do Rio Grande do Sul. Mas é importante dizer isso, né, secretária? Repito, o que vai para o governo federal e o que retorna, né? 86% do repasse da nossa prefeitura e 5,4% apenas que retorna ao dinheiro. Então é realmente difícil, né? É difícil. Na educação, por isso que se comenta muito, né, Vinícius? Como avançar na educação? Para avançar na educação, tem que vir mais recursos federais. Né? Porque assim, nós implantamos 2 creches municipais, 2 escolas infantis que a gente tem. E o custo dessas escolas, é bastante alto. Né? O governo não manda o recurso suficiente. Então a gente está avançando, mas precisa se conscientizar os governantes que o município tem que estar com o bolo maior, como é que a gente diz? Exatamente. E vamos ter uma oportunidade para avaliar justamente agora, dia 5 de outubro. Então que ficamos atentos. Certo, secretária, é isso por hoje. A gente quer agradecer mais uma vez a sua participação aqui. E numa próxima oportunidade estaremos falando de investimentos da Secretaria, que são muitos, né, secretária? Com certeza, agradeço esse espaço e semana que vem, ou quando tiver outra oportunidade, a gente vem conversar só sobre os investimentos que a educação está fazendo em Teutônia. Exatamente, tenha um bom dia. Bom dia a todos.